Queridos irmãos e irmãs, que bom estarmos mais uma manhã para o nosso cafezinho espiritual e continuarmos, revendo aqui as catequeses do Santo João Paulo II, em que ele proferiu nas quarta-feiras do ano de 1979 até 1984. A catequese de hoje é a terceira catequese, de uma quarta-feira, do dia 19 de setembro de 1979, aonde ele ainda se valendo das perguntas que o fariseu fez para Jesus em relação ao matrimônio, ao casamento, ele vai nos convidar a voltar à origem, a mesma origem que Jesus voltou para responder aos fariseus. E ele vai nos mostrar que toda a revelação da criação, ela está ali em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3 de Gênesis. O capítulo 1 é a primeira narrativa da criação, mas ela é uma narrativa sem muito aprofundamento. Ela só diz dia a dia, nos 6 dias da criação, o que Deus criou. Deus criou no primeiro dia isso, no segundo dia isso, no terceiro dia isso, e no 6º dia, que é o último dia da criação, no relato do primeiro capítulo de Gênesis, ele diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E ele termina dizendo que Deus dá autoridade ao homem sobre a terra. Mas no capítulo 2 vai se fazer essa mesma narrativa, mas com mais profundidade. No capítulo 2 vai contar tudo o que aconteceu após a criação do homem. Principalmente, ele vai pegar de novo ali a criação do homem e explicar que Jesus criou o homem através de uma matéria pré-existente, uma argila, e insuflou na sua narina um sopro que deu vida ao homem. No capítulo 2, que vai falar também da solidão original do homem, onde Deus percebeu que teria que criar, dar ao homem uma companheira ideal, já que ele não encontrou nenhuma intimidade com nenhum dos outros seres que Deus havia criado, e traz um sono profundo em Adão, e de sua costela faz a mulher, acabando com essa solidão que o homem sentia. Vai falar também no capítulo 2 a respeito como se diz, a respeito da inocência, a respeito da inocência original do homem. E onde estava a inocência original do homem? Antes do pecado. O divisor de águas é exatamente a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus já tinha colocado o homem no paraíso, não é isso? Colocou o homem no paraíso e disse que ele poderia comer de todos os frutos, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e exatamente desse fruto que eles vão comer, e assim perdem a inocência, porque passam a viver, após comer esse fruto, o pecado, e passam a viver o contexto do conhecimento do bem e do mal. Isso. E no capítulo 3, o que parecia ali no final do capítulo 2, que estava tudo sob controle, o homem lá no paraíso, mas é no capítulo 3 que vai narrar como que aconteceu essa queda do homem. Aí entra no capítulo 3 um outro personagem, que é a serpente, que vai influenciar ali a mulher, perguntando por que ela não come daquele fruto, e a mulher vai dizer que não come porque Deus falou que se comer eles morreriam, e a serpente vai dizer que não, que Deus estava mentindo, e que ele só falava isso porque se eles comessem se tornariam igual a Deus. Então, o terceiro capítulo é que vai narrar essa queda e o que aconteceu depois de terem cometido essa desobediência, inclusive com os 3 castigos, que Deus vai acabar dando para cada um desses personagens. Para a mulher, passaria a sofrer dores horríveis no parto, a serpente rastejaria sobre o solo, a poeira, por toda a sua vida, e o homem passaria a ter que trabalhar
com o suor do seu rosto para manter-se, né, na sua vida, para manter-se na sua vida. Então, João Paulo II, com muita clareza, com muita simplicidade, né, nos mostra esse caminho para estudar a criação, que parece às vezes ser muito difícil, que parece a gente olhar a Bíblia tão grande, mas não. Tudo da criação está em 3 capítulos. No capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. E é assim, né, que ele vai falar, né, nessa catequese, nessa quarta-feira no Vaticano de 1979. O significado da sua resposta aos fariseus, em que apela para o princípio, indicar Cristo primeiramente a criação do homem, com referência a Gênesis capítulo 1, versículo 27, o Criador no princípio criou homens e mulher, só em seguida cita o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 24. As palavras que diretamente descrevem a unidade e indissolubilidade do matrimônio encontra-se no contexto imediato da segunda narrativa da criação, cuja passagem característica é a criação separada da mulher. Ao passo que a narrativa da criação do primeiro homem se encontra em Gênesis capítulo 1, versículos 5 e 7. A este primeiro ser humano chama a Bíblia homem, Adão. Ao passo que desde o momento da criação da primeira mulher, começa a chamar-lhe macho, e em relação a Isai, fêmea, porque foi tirada do macho. E é também significativo que, referindo-se a Gênesis capítulo 2, versículo 24, Cristo não só liga o princípio com o mistério da criação, mas também nos conduz, por assim dizer, ao confim entre a primitiva inocência do homem e o pecado original. A segunda narrativa da criação do homem foi fixada no livro do Gênesis exatamente em tal contexto. Nele lemos primeiro que tudo, da costela que retirada do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a conduziu até o homem. Ao vê-la, o homem exclamou, essa é realmente ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, visto ter sido tirada do homem. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Estavam ambos nus, tanto homem quanto mulher, mas não se sentiam envergonhados. Em seguida, imediatamente depois desses versículos, começa Gênesis 3, a narrativa da primeira queda do homem e da mulher, narrativa ligada com a árvore misteriosa, que já antes fora chamada árvore da ciência do bem e do mal. Cria-se, com isso, uma situação completamente nova, essencialmente diversa da precedente. A árvore da ciência do bem e do mal é uma linha de demarcação entre as duas situações originais de que fala o livro do Gênesis. A primeira situação é de inocência original, em que o homem se encontra quase fora da ciência do bem e do mal, até o momento em que transgride a proibição do Criador e come o fruto da árvore da ciência. A segunda situação, pelo contrário, é aquela em que o homem, depois de transgredir o mandamento do Criador por sugestão do espírito maligno, simbolizada pela serpente, se encontra, em certo modo, dentro do conhecimento do bem e do mal. Esta segunda situação determina o estado de pecaminosidade humana, contraposto ao estado de inocência primitiva. Se bem que o texto já vista seja num conjunto muito conciso, basta, contudo, para diferenciar e contrapor com clareza aquelas duas situações originais, falamos aqui de situações tendo diante dos olhos a narrativa que é descrição dos acontecimentos. Apesar de tudo, através dessa descrição de todas as suas particularidades, surge a diferença essencial entre o estado de pecaminosidade do homem e o da sua inocência original. A teologia sistemática descobrirá nestas duas situações antitéticas dois estados diversos da natureza humana. Estado de natureza íntegra e estado de natureza decaída. Tudo isso deriva daquele texto já visto de Gênesis 2 e 3, que encerra em si a mais antiga palavra da revelação,
e tem, evidentemente, um significado fundamental, quer para a teologia do homem, quer para a teologia do corpo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo João Paulo II, abençoai-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.